da mensagem, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou o quê? E é pior do que? É pior do que o infiel. Tem uma passagem, tem uma citação que fala que negou a fé. Cadê? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa ou da sua família, negou a fé. Fala para a pessoa que fala assim: nunca negue a sua fé. Mas nós negamos a fé, às vezes inconscientemente. Quando a gente diz assim: eu não me importo com a minha família. Quando você diz que não se importa com a sua família, você está negando a fé. E o desejo de Deus é que você nunca venha negar a sua fé. E nós vamos falar sobre perseverança diante dos propósitos, objetivos. Qual que é o alvo? Noé não negou a fé. Davi não negou a fé. Pessoas que lutaram por um objetivo e alcançaram os seus objetivos. Noé, Deus deu uma missão e ele falou: eu vou até o fim. Deus nos dá a missão, e a missão de Deus na nossa vida é que nós vamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Então, vamos lá no livro de 2 Timóteo capítulo 5. Perdão, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti, diga glória a Deus. Trazer na memória a fé, volta lá, Mário. Trazer na memória a fé, e não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó. Se observa que os princípios, ele tem fundamento, ele tem sentido, ele tem objetivo. A fé de Timóteo, primeiro, Paulo fala assim: essa fé primeiro ela habitou em quem? Em sua avó. Essa fé sem fingimento, porque, irmão, quando eu fico vendo algumas coisas semelhantes a zombaria as coisas de Deus, eu fico indignado. Tem pessoas que têm audácia de querer brincar com as coisas de Deus, fingindo que está falando línguas estranhas, fingindo que está ali, sabe? Isso é uma coisa preocupante, porque está zombando com as coisas de Deus. E o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o quê? Então, uma fé não fingida. E essa fé primeiro ela habitou em quem, Timóteo? Habitou primeiro na sua avó. E depois ela foi para a sua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Essa fé que veio da sua avó, ela passou para a filha dela. Você está pensando que a sua fé não está passando para o seu filho, não? Você acha que o seu marido não está vendo a sua fé, não? Ei, amor, eu estou aqui. Onde você está, amor? Eu acabei de chegar na igreja. O culto hoje, a palavra foi em Timóteo. Não quero saber. Mas, amor, calma aí, amor, espera um pouquinho. Eu quero dizer para você, amor, que Deus vai abençoar muito a nossa. Não quero saber, mas eu quero declarar. A nossa fé tem que ser uma fé exposta, a nossa fé não pode ser uma fé fingida, não. Aquele que me negar diante do meu Deus, dos anjos, a nossa fé não pode ser uma fé fingida, não. Porque tem pessoas que às vezes ela mostra uma coisa, mas no final ela é outra coisa. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos fiel até o fim. Deus quer que nós alcance essa virtude, alcance essa graça, alcance essa bênção que é declarada. E essa bênção é isso aqui, ó, é uma fé. Essa fé é o que, pastor? Essa fé ela é passada. Fala para a pessoa, essa fé é passada. A fé de Abraão, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Elias tinha uma fé tão grande que Eliseu falou: eu quero o dobro dessa fé. A fé que nós temos, irmão, queira você ou não, mas essa fé faz a diferença. Como é que está a sua fé? Como é que é a sua fé? Como é que se encontra a sua fé? A nossa fé não pode ser uma fé debilitada, conforme está escrito em Juízes 6. A Bíblia diz que por causa dos midianitas, o povo se encontrava com a fé debilitada. Eles já não queriam mais, eles se escondiam. Uma das coisas que o diabo quer fazer é colocar a situação na sua fé para você se esconder da situação. A fé de Davi não estava com nenhum problema, porque quando Davi viu o problema, ele fez só se levantar e falou: meu Deus é maior do que isso aí. Quem crê que o seu Deus é maior do que o vício? O seu Deus é maior.
Daniel, você vai para onde? Eu vou para a cova dos leões, mas meu Deus é maior do que esse leão. Você tem que entender que quando você está na fé, vai ter situações que é para provar a sua fé. A sua fé é uma fé aprovada? Como é que está a sua fé? A tua fé está sendo aprovada? Ou desaprovada? Ou reprovada? Porque se a sua fé for uma fé aprovada, significa que você está tendo experiência com quem? Com Deus. Você está tendo experiência. Chegou o momento de você fazer como Deus falou para Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Pode reviver esses ossos? Tu sabe, então profetiza. Usa a sua fé. Chegou o momento de você falar: meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer meu filho louvar o Senhor naquele altar. Eu creio que o Senhor tem poder para trazer meu marido. Eu creio que o Senhor tem poder para libertar o meu filho. Eu creio que o Senhor tem poder para visitar o meu neto. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer uma transformação na minha vida. A fé que habitou primeiramente na tua avó Lode e em tua mãe Eunice, estou certo de quê? Também habita em quem? Também habita em ti. Fala para a pessoa, toma assim: essa fé habita em você também. Essa fé habita em você também. E essa fé, meu amado, você jamais vai ser porque quem crê não é decepcionado, não. A Bíblia diz que aquele que crê jamais será o quê? Envergonhado. Você não vai, a fé não vai te decepcionar, não vai falar com você. O homem pode falhar com você, o ser humano pode te decepcionar, mas a fé nunca decepciona alguém que crê nela. Jesus fala: eu sou a fé, eu sou o autor da fé, eu sou a fé. Se você confia em Jesus, meu amado, você vai fazer como Abraão. Eu não vou duvidar, eu vou sair como Deus está me ordenando, eu vou fazer como Deus está me mandando. Abraão, ele não duvidou e por isso que ele se entregou. O desejo de Deus é que nós se entregue. E quanto mais você se colocar diante de Deus, Deus está dizendo assim: quem vai cuidar agora sou eu. A Bíblia fala sobre o rei. O rei, quando ele recebe uma carta de afronta, ele vai até o altar e coloca nas mãos de quem? De Deus. E ele fala assim: está vendo o que esse circunciso está falando? Está vendo o que esse rei está afrontando? Está afrontando a mim, mas está afrontando a ti, porque eu sirvo ao Senhor. A partir do momento que você serve a Deus, é Deus que vai lutar suas lutas, é Deus que vai batalhar suas guerras. Vamos lá, vamos para a palavra. No versículo 6 agora, né? Pela recordação que guardo, perdão, gente, por essa razão, pois te admoesto que revivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aleluia, Jesus. Por essa razão, versículo 6, por esse motivo, por cujo motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu me lembro de uma situação que ocorreu aqui. Eu gosto de trazer a memória diante do que está escrito na palavra, e tem pessoas que provaram isso aqui. Eu falei: você vai receber 3 consagrações, e essas 3 consagrações vai fazer a diferença na sua vida. E eu vi na vida de uma pessoa um destravar muito grande. Só que Deus, ele quer ser a todo tempo glorificado através daquilo que ele faz na nossa vida. E essa pessoa realmente, após essas 3 imposições de mão e consagração, ela teve um destravar na vida dela, no ministério. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a partir do momento que você recebe a imposição de mão, a partir do momento que você desperta, porque às vezes tem gente, o que é despertar? Às vezes tem gente que ela está sonolenta na fé, tem gente que está dormindo na fé, tem gente que está apagada na fé, e Deus quer que você desperte esse dom aí. Tem gente que não pregava e Deus está falando: eu quero que você prega. Tem gente que não evangelizava e Deus está falando: eu quero que você evangelize. Tem gente que não profetizava e Deus está falando: eu quero que você profetiza. Então eu quero que você desperta o dom que está em ti. Qual é o dom que está em ti? Aquela mulher samaritana, ela nunca imaginava a capacidade que ela tinha de comover, de trazer as pessoas. E quando Jesus entrou na vida dela, trouxe um despertar, que ela deixou o cântaro para trás. Ela não se importou mais com aquela vasilha de água. O que ela se importava era simplesmente com o quê? De falar: eu quero uma aliança com meu Deus. Eu quero a glória de Deus. Ver a glória de Deus na minha vida. Eu quero uma renovação. O que você quer de Deus na tua vida? Deus está falando assim: mas antes de eu entregar o que você quer, eu quero que você desperta esse dom que está em ti. Desperta, ó tu que dormes. E
E aqui Paulo está dando conselho. Vamos se colocar numa das suas prisões, que já era o final do seu ministério, mas antes dele finalizar o seu ministério, ele está levantando alguém, ele está levantando Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, eu quero que você desperta essa fé que está em você, esse dom que está em você, essa ousadia que está em você. Desperta. Foi como Deus também se despertou quem? Despertou Josué. Josué estava lá, desativado, e falou: meu Deus, Moisés morreu. Está preocupado com a morte de Moisés, e Deus vai até Josué e fala: eita, tem bom ânimo, levanta, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Então somente ser forte, o que mais? Corajoso. Medita nesse livro de dia e de noite, para que seja feito, para que prolongues, para que você seja bem sucedido. O que às vezes não faz nós ter resultado na nossa vida, que a gente já vai pensamento com... As pessoas olham para o filho e falam: meu filho só dá essas palavras, seu filho orgulho. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? De covardia ou de temor, mas de poder, amor e moderação. Diga glória a Deus. Irmãos, quando a gente falamos sobre uma vida de poder, um espírito não de temor, mas de poder, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Fala para a pessoa que fala assim: você não tem noção a fé que você tem, você não tem noção a força que Deus te deu. A Bíblia diz assim, que eu posso todas as coisas naquele que me... Você não tem noção também da sua força. Eu posso todas as coisas naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Não é a sua força própria, mas a força de Deus que está na sua vida, que vai fazer você vencer os obstáculos. Jesus. Espírito de amor. Aleluia, Jesus. E moderação. Não te envergonhe. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Diga glória a Deus. Isso é muito forte, irmão, porque muitas das vezes as pessoas querem participar com você das suas realizações, do seu sucesso, das suas alegrias, da sua festa. Você chama alguém para ir numa festa, todo mundo quer. Mas o que Deus está falando através de Paulo a Timóteo é o quê? Participa comigo também das minhas aflições. Você sabe o que é isso, irmão? É o mesmo que Jesus falou: no mundo vós tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está escrito lá em João 16, versículo 33. João 16, 33. A Bíblia está dizendo, Jesus falou: no mundo vós tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você, às vezes, quem é que não passa por aflição? Não vamos ser hipócritas jamais, vamos ser sinceros, realistas. Quem é que não passa por um momento difícil na nossa caminhada, na nossa trajetória? Quem é que não enfrenta a aflição? Quem é que não enfrenta aquela situação de falar assim: meu Deus, eu não sei como é que estão as coisas, e agora como é que vai ser? Então no livro de João 16, 33, Jesus fala: no mundo vós tereis aflição. E Timóteo e Paulo está falando para ele também: participa assim comigo das minhas aflições, aleluia, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque quando você está nesse mundo, vamos se dizer, desconfortável, Mário colocou aqui: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Em mim vocês têm o quê? Paz. Mas no mundo, isso é verdade, sim ou não, pessoal? Mas tem o quê? E eu venci o mundo. Fala para a pessoa: você está dizendo que ele venceu, porque nós também vamos vencer. Lá no livro de 1 João também, na epístola de 1 João, ele fala que a vossa fé é a fé que vence o mundo. A nossa fé é a fé que vence o mundo. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, no versículo 8 no epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, fala: não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Porque tem pessoas que às vezes têm vergonha. Por que tem vergonha? Porque ela olha assim e fala: meu Deus, como é que eu vou dizer que eu sou cristão com meu marido assim? Como é que eu vou dizer que eu sou cristão, meu filho assim? Como é que eu vou dizer? E às vezes fica com vergonha de dizer que é da igreja, porque passa por situações no mundo. Mas Jesus está falando para você: não te envergonha disso. Paulo está dizendo: eu sou um prisioneiro, eu fui um prisioneiro, fui encarcerado, não te envergonha. Aí ele continua dizendo: nem do encarcerado que sou eu.
Porque imagina você, meu pastor foi preso, sim. Aí as pessoas falam, mas por que seu pastor está preso? Está vendo? Jesus também, Jesus não foi crucificado, não foi condenado. Foi. Mas você tem vergonha do que Jesus passou? Porque é isso que o mundo quer trazer para você. Que Jesus não serve para nada, que Jesus não pode nada. Mas uma coisa é certa, Ele venceu todas as batalhas e ressuscitou. Ele venceu a morte. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Porque Ele venceu. E é isso que Deus está dizendo para você. Você também vai vencer as suas aflições. Você também vai vencer os seus problemas. Você também vai vencer as suas adversidades. Eu não sei qual que é a situação. O que acontece muitas das vezes é que a gente não desperta. O que acontece muitas das vezes é que a nossa fé não é uma fé, como ele diz, não tem uma fé fingida. Às vezes a nossa fé, que fé que nós temos? Uma fé fingida. Uma fé que só sabe orar na igreja. Eu falei na semana passada, no primeiro dia da campanha, eu falei, vamos abrir o jejum. Hoje, para a glória de Deus, fiz o jejum na parte da manhã. Foi uma bênção. E eu tenho certeza que Deus vai honrar esse propósito. Saindo daqui nós vamos subir um monte. E eu tenho certeza que Deus vai honrar também esse propósito. Deus vai honrar a nossa fé. Dizer eu confio em Deus, para mudar a situação que está na família. Vencer, porque eu vou. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas o quê? As nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Diga glória a Deus. Ele nos chamou, não segundo as nossas obras, que nos salvou e nos chamou. Fala para a pessoa, primeiro, antes de Jesus te chamar, Ele vai te salvar. Porque só pode salvar quem é salvo. Só pode salvar quem é salvo. A pessoa não se libertou e ela já quer trazer libertação para outras pessoas. Por isso você tem que esperar o propósito de Deus na tua vida. Você está passando por aquela situação de vamos dizer, de transição, aquela situação meio de desafio, esse preparo. Não tenha, vamos dizer, avexamento, não tenha ansiedade. Não espera o tempo de quem? De Deus. Primeiro Jesus quer salvar você. A pessoa não tem uma vida ainda regrada, debaixo da vontade de quem? De Deus. Jesus quer te regrar, Ele quer que você venha dar fruto. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento é Deus na tua vida. Jesus quer fazer isso primeiro, Ele quer te levantar, Ele quer que você seja a luz do mundo, Ele quer que você seja o sal da terra. Não tenha pressa para cumprir o propósito de Deus na tua vida, porque Deus tem uma obra na tua vida, que nos salvou e nos chamou com santa o quê? Vocação. Eu falo para as pessoas, pastor não é profissão. Eu tenho profissão de pedreiro, ok, eu sou pintor, ok, eletricista, enfim. Mas a minha vocação é fazer a obra de quem? De Deus. Eu fui chamado para ganhar o quê? Almas. Isso ninguém vai tirar de dentro de mim, está no meu DNA, está no meu sangue. Aonde eu for, se eu estou trabalhando na UB, Deus vai me usar. Se eu estou trabalhando na portaria, Deus vai me usar. Se eu estou no hospital, Deus vai me usar. Aonde eu estiver, no aeroporto, no terminal de ônibus, aonde Deus me colocar, eu quero evangelizar. Porque isso está dentro de nós. Não segundo as nossas obras. Ele não nos chamou e não nos vocacionou segundo as nossas obras, porque ninguém era digno. As nossas obras antigas, antes de Cristo, eram de decepção, de vergonha. Mas conforme a sua própria determinação, conforme a sua própria o quê? Determinação. Em João 15 fala, não foi vocês que me escolheu, pelo contrário, eu que escolhi vocês. Então se Deus te colocou numa posição, meu irmão, vai porque é Deus que está contigo. Você tem que ter certeza do teu chamado, porque se você tem certeza do seu chamado, não faça nada por emoção, por impulso. Por que não? Não, meu irmão, você tem que ter a certeza do seu chamado, porque se você tiver certeza do seu chamado, você vai até o fim. Que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o quê? O Evangelho. Diga glória a Deus. As pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com a questão da morte. As pessoas às vezes ela tem dificuldade de ouvir essa palavra, não gosta de falar a respeito disso, sobre isso.
mas é uma realidade. É uma realidade. O nosso Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou. E Ele diz que aqueles que estiverem em mim, aqueles que morrerem, ressuscitará. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida eterna, que nós também possuímos essa imortalidade através do poder de Jesus Cristo. O desejo de Cristo não é que, não, pelo contrário, que você seja salvo, pelo contrário, que você tenha a salvação. Para o mundo é o seguinte: eu vou viver, eu vou beber, eu vou prostituir, eu vou fazer, porque a vida é uma, morreu, acabou. Pois para o cristão não, morreu e vai começar uma nova jornada. A Bíblia diz que Jesus traz a parábola do rico e Lázaro. Os dois morrem, um é sepultado com aquele cortejo e o outro é levado pelos anjos, porque dá o seu corpo. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi de... E lá dentro, no inferno, o rico começa a clamar. E Lázaro está no seio de Abraão. Ele olha e fala: pai Abraão, manda com que Lázaro desce aqui. Ele falou: rapaz, quem está aqui jamais vai querer ir para aí, e muito menos quem está aí pode vir para cá. Então a vida que nós temos vai definir o nosso fim, vai definir o que nós vamos alcançar. Então hoje, eu e você temos a opção, a oportunidade de declarar: eu declaro salvação na minha família. Hoje eu posso declarar: minha família vai ser salva. Porque aquele rico, ele teve a audácia de olhar para Abraão e falar: Abraão, então manda Lázaro pregar lá para minha família. Manda com que Lázaro desce lá na terra e prega para minha família. Abraão falou: se ele não quer ouvir os pregadores, os profetas que ensinam a palavra de Deus, você acha que eles vão ouvir alguém dentre os mortos? Então ele se converteu no lugar errado e na hora errada. A hora de conversão é agora. O cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. O problema é quando você persiste no erro, quando você persiste na incredulidade, quando você persiste em uma situação sem fundamento, quando você se encontra perdido. Eu não quero saber de nada, na arrogância, na brutalidade, na ignorância, sem querer conhecer, porque o prazer de Deus é que nós venhamos a conhecer a Ele. Prosseguimos em conhecer e saber que o Senhor é Deus. Nós temos que saber e prosseguir em conhecer. O desejo do cristão tem que estar nessa palavra de falar: eu quero conhecer o meu Deus, eu quero me aproximar do meu Deus. Levanta na madrugada e fala: Deus, eu vim aqui nessa madrugada porque hoje eu preciso de uma intimidade maior com o Senhor. Deus, eu vou no monte porque eu quero a oportunidade, eu quero a intimidade maior com o Senhor. Deus, eu estou abrindo esse jejum porque eu quero comunhão com o Senhor. Deus, eu te entrego a minha vida. Você tem que ter prazer de se aproximar de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu e o quê? Sararei a vossa terra. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 10. Aleluia, Jesus. É muito forte. Aleluia, Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas eu enfrento essas aflições, eu enfrento essas lutas, e só eu enfrento. A Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo, versículo 9, fala que outros irmãos estão passando pelas mesmas aflições. E o 5, versículo 9 fala isso aí. Outros irmãos estão passando pelas mesmas o quê? Aflições. Ao que resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre as vossas irmãos no mundo. Pode passar o versículo 10. E Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, e a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe e confirme e fortifique e estabeleça. Eu quero me fortificar, eu quero ter mais intimidade, eu quero mais comunhão. Não tem outra forma a não ser através das provações, através das situações, através das lutas, através das batalhas, através desses altos e baixos. A Bíblia diz: resiste firme. Resiste o que, igreja? Firme, resiste. Resiste o diabo, ele o que? Fugirá de vós. Persevera na provação. Tiago fala: tem de bom ânimo por passar por diversas o que? Provação. Diga glória a Deus. No livro de 2 Tessalonicenses 1:4 fala que tem alegria por passar pela provação. Olha só, em Timóteo, em 2 Tessalonicenses 1:4 fala para você ter alegria. Em Tiago fala para você ter perseverança, ter bom ânimo.
E às vezes o cristão está passando por aflição, e o que ele vem? Ele vem a tristeza, às vezes coloca aquela música de sofrimento, aquela música de dor, parece que está um velório a casa da pessoa. Ei, meu irmão, isso só agrada uma pessoa que é o diabo, só agrada Satanás. Porque uma das coisas que Deus quer de você é uma coisa, que você tenha fé que o choro pode durar uma noite, mas a alegria o quê? Vir pela manhã. Hoje talvez você enfrente uma dificuldade, mas amanhã Deus vai te honrar diante dessa dificuldade. Então em 2 Tessalonicenses 1, versículo 4, fala para nós ter essa alegria, aleluia, Jesus. De maneira que de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e o quê? E fé em todas as Timóteo, eu também recebo essa orientação, eu tomo posse desse conselho, e a partir de hoje, meu Deus, cada dia mais eu vou despertar esse dom que veio através da imposição de mão do teu servo, em nome do único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus e glorifica bem forte o nome de Jesus.